que Wellington acaba aqui de levantar esta escalada de guerra, porque estamos a ver que as coisas começam a tomar um ritmo totalmente diferente em relação a tudo quanto vínhamos abordando até aqui, relacionando estes dois países nesta guerra. Bem, Dorivaldo e colega Wellington, uma coisa é certa, é que enquanto sabemos que os ataques que ocorrem em Kiev são ataques russos, os ataques que ocorrem, no caso agora, na capital russa, não sabemos se são ataques da Ucrânia ou não, porque a Ucrânia depois nega, não é? Ela nega, dizendo que não fez os ataques que aconteceu. Daí que isso coloca-nos numa posição complicada de fazermos uma análise mais assertiva, porque se ela nega e nós afirmamos que foram os ucranianos, estamos a ir contra uma posição oficial do governo ucraniano. E também o contrário vale, enfim, mas há aqui cenários que podem ser apresentados, é que no âmbito da contraofensiva, não é, tem havido sinais do interesse de redução de uma certa capacidade dos sistemas de defesa aérea de parte a parte. E para fazê-lo, a Rússia, por exemplo, está a usar os drones, porque os drones custam, se calhar, 20 mil euros, mas o míssil que vai abatê-lo custará, se calhar, 5 vezes mais. Então, como há o receio de que a Ucrânia, com a contraofensiva, vai precisar de muitas munições, então esses ataques russos têm, segundo algumas leituras, a intenção de ir reduzindo cada vez mais as munições dos sistemas antiaéreos ucranianos para fazer com que, na eventualidade da contraofensiva russa, a Ucrânia esteja fragilizada ou indefesa, e aí fazer com que a Rússia possa ter sucessos na sua contraofensiva. Enfim, estamos aqui a ver uma situação em que, do ponto de vista da Rússia, os dados são relativamente claros, porque há comunicações oficiais de que os ataques visam, obviamente, não é, para além desta redução das munições, também visam atingir infraestruturas militares da parte, digamos assim, que pertencem ao governo ucraniano. Já da parte ucraniana, em relação à Rússia, não sabemos se são ucranianos ou não, porque eles negam, enquanto que a Rússia diz que são os ucranianos. Mas, de qualquer forma, se imaginando hipoteticamente que tinha sido ataque ucraniano, e esse ataque foi contra objetivos civis, isto pode fazer com que objetivos civis, porque, pelo que se viu, foram atingidas zonas residenciais onde há civis, a menos que nelas existam bases militares ou objetivos militares que nós não conhecemos, mas a menos que não haja isso e os ataques foram contra edifícios residenciais, isso só vem contrariamente reforçar o apoio popular russo, não é, a esta operação militar especial. Quer dizer, terá este efeito contrário, porque naturalmente isto não irá causar, digamos assim, uma renúncia da parte dos russos no apoio a esta operação militar especial, mas poderá causar o efeito contrário, que é o de continuar a dar o apoio popular ao governo russo e essa operação militar especial para poder continuar. Enfim, há este risco, não é, de uso dos instrumentos da guerra híbrida, enquanto se espera pela contraofensiva, porque até agora não há sinais que essa contraofensiva ucraniana tenha começado, pelo menos em termos convencionais, em termos dos tanques, a utilização dos tanques no campo de batalha, o emprego da Força Armada, enfim, parece que elementos de uma guerra híbrida, de inteligência militar, que eventualmente da parte ucraniana também tem como objetivo
minar algumas vantagens estratégicas militares da Rússia, daí também haver sinais de ataques em zonas fronteiriças e também, sobretudo, na Crimeia. Enfim, vamos esperar que haja uma declaração oficial que diga que os drones que foram usados hoje contra Moscou sejam mesmo ucranianos, para depois daí dissermos, olha, então há mesmo aqui uma ofensiva que vai para além, não é, do que se esperava, porque, como se sabe, muitas vezes o governo ucraniano vem dizendo que o apoio militar que está a receber não terá como objetivo atacar o território russo, mas sim a recuperação do território ucraniano sob o domínio dos militares da Federação Russa.